Prelúdio faz 15 anos e para você que acompanha e torce pelos nossos talentos, começa agora uma série de 7 episódios relembrando os momentos mais emocionantes, mais curiosos e também marcantes que passamos ao longo desses anos. Quando eu vejo essas cenas de 2019, eu chego à conclusão que foram 15 anos de trabalho intenso na construção deste projeto. Foram 13 temporadas em diversos teatros, recebendo cerca de 400 candidatos. Muita coisa foi mudando ao longo desses anos, mas se tem uma coisa que permaneceu igual, foi a alma do programa. O maestro Júlio Medalha. Na realidade, a música é uma coisa que seduz a gente por dois lados, né? Por isso ela é a arte mais consumida e mais querida da face da Terra. Eu comecei a me encantar pelas duas coisas. Primeiro, com a sedução musical, que aquilo ali me trazia um tipo de emoção diferente. A minha mãe ouvia determinadas músicas na vitrola, o meu pai ouvia áreas de ópera. São Paulo tinha muitas orquestras de amadores. Uma delas era do Palmeiras. Tinha lá um muro lá na rua Turiaçu, que era mais baixinho, e o meu pai não queria que eu entrasse lá, porque ele tinha medo que eu fosse jogador de futebol. Eu pulava o muro e ia lá assistir os treinos todas as quartas-feiras. De repente, eu comecei a ouvir sonoridades muito bonitas. E aí eu me dei conta que existia uma orquestra sinfônica de amadores, e essa orquestra era, nos concertos, reforçada com alguns músicos do Teatro Municipal, e eles apresentavam aquelas músicas assim, valsas de Strauss, aberturas de Rossini, pequenas peças de Mozart. O violino, instrumento de cordas mais agudo dentro de uma orquestra, foi o primeiro instrumento do maestro. O feitiço da música me levou mais para o lado da música do que para o futebol, né? Nós tocávamos ambos na escola do Museu de Arte, na orquestra do Museu de Arte de São Paulo. E ele tocava viola, eu tocava oboé. Eu me lembro que o Pastore, José Pastore, também tocava violino. O Pastore foi para a economia, o Júlio e eu fomos para a música e em caminhos absolutamente paralelos. Foi o Júlio que me encaminhou à então Escola Livre de Música de São Paulo, na época dirigida pelo Hans-Joachim Kohlreuter. Ele propôs uma grande revolução cultural no Brasil, fazendo com que a gente conhecesse mais tipos de música, né? Fomos conhecer a música medieval, renascentista e a música contemporânea. E nesse sentido, então, eu comecei a entender que a música era uma coisa bem mais ampla do ponto de vista cultural, bem mais do que os simples acordes executados no piano ou no violino, né? Me candidatei a uma bolsa na Alemanha, né? Eu fui para lá para procurar o outro extremo da minha personalidade. Felizmente fui aprovado, aprendi muito do ponto de vista técnico e cheguei a fazer um exame final. O exame final na academia lá durou 6 meses. Aí então eu regi uma orquestra pela primeira vez com uma banca de 5 professores assistindo, que aí eles iam ver como é que eu me comporto diante de uma orquestra, né? Aí quando eu fui aprovado, aí eu fiz um concerto público para ver se eu também poderia, como é que eu me desempenharia no concerto público, né? E os 5 maestros lá assistindo. Depois de tudo isso, aí que eu ganhei o diploma. Esse diploma representa para mim uma grande felicidade, está grudado aqui na minha parede, e é um diploma de uma das maiores universidades de música do mundo. Eu fiquei animadíssimo quando o maestro Júlio Medalha me ligou, já se vão aí 15 anos, para convidar para participar da primeira edição do Prelúdio, que ia juntar um gosto meu de adulto, que era a música clássica, e um hábito meu de criança, que era ver programa de auditório. E, de repente, virou um show de calouros, mas era um show de calouros de música clássica, o pessoal tocando o repertório clássico. Eu diria, maestro, que você me deu um trote, né? Afinal, era hoje e você não me avisou.
O projeto Prelúdio é um projeto importante, ele é fundamental e ele aparece no momento em que a gente praticamente não tem nenhuma visibilidade em programas de música de concerto para jovens. Em outros momentos a gente já teve o Música Pro Música, a gente já teve os concertos para a juventude, foram importantes, mas sumiram, acabaram. O Prelúdio coloca o jovem estudante de música no centro da questão. É um estímulo tremendo para qualquer um dos meninos que participe desse programa. O Prelúdio, ele teoricamente é para todo tipo de candidato. O que tem aparecido de maneira rara e a gente fica empolgado é um ou outro regente. Pois é, né? Eu já fui pianista, já fui violinista, mas eu acho que só como regente eu me realizei musicalmente. Eu estava no final da minha graduação na Unicamp, em regência. Em 2006, já fazia parte da programação do curso de faculdade ter a experiência frente à orquestra da faculdade. E a partir da gravação dessa experiência foi que eu fiz a minha inscrição para participar na edição do Prelúdio de 2007. Talvez o Akira tenha sido o primeiro regente que a gente teve lá. Então o cara com coragem de pegar aquela orquestra, herdar aquela batuta do Júlio Medalha e com esse instrumento mágico que não produz som nenhum, mas comanda todos os sons, fazer música e convencer o júri. Qual foi a sua maior dificuldade? O que mais pegou para você na hora da gravação? Foi a parte técnica? Foi o nervosismo? Foi estar gravando? O que foi mais difícil para você? No caso do programa, acho que o grande desafio foi, em 2 ensaios, eu me entender com a orquestra se entender comigo e a gravação. Poucos jovens regentes tiveram coragem de ir ao Prelúdio e o Akira foi um desses bravos. Talvez tenha sido o pioneiro, desbravador das batutas jovens no Prelúdio. E como vocês sabem, o programa Prelúdio tem uma parceria com o Consulado da Hungria que garante aos vencedores de cada edição uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt. Budapeste é lindo, sensacional. Comecei minhas aulas lá na Franz Liszt. Tampira, tampira, so 4-1. Como é que você avalia a sua participação no Prelúdio? Quando eu fui no Prelúdio pela primeira vez, em 2016, eu tava... Era um outro Felipe, completamente ao avesso do Felipe de 2019. Foi bem emblemático esse 2016 e 2019 no Prelúdio. Uma das coisas principais foi o falecimento do meu avô. Ele virou para mim no hospital e falou o seguinte: Felipe, você vai para a Hungria. Eu falei, vô, como assim, vô? Você vai para a Hungria. Eu falei, tá bom, obrigado. Eu tive fé no que ele falou e fui para a final. Infelizmente, ele não assistiu à final, ele faleceu no dia 30 de outubro de 2019, mas acredito que ele assistiu lá de cima. E aí, quando a gente fala do jovem ir para fora, nesses anos decisivos, nesses anos de formação, não é só a questão técnica que está em jogo, mas é muito, talvez principalmente, a questão cultural. Porque o fato é que boa parte do repertório que se toca na música de concerto é um repertório europeu, um repertório que vem da Europa Central. Então o jovem vai estar lá
bebendo da água do rio que o compositor viveu, visitando a sua casa, vendo as grandes casas de ópera, as grandes salas de concerto, vendo o dia a dia das grandes orquestras, num continente que é do tamanho do Brasil, que tudo é muito mais perto, você tem muita atividade musical em intercâmbio, às vezes pegando um trem de 2 horas, você já está em outra cidade, já ouve uma outra língua e já vê uma outra orquestra. Então, essa é uma grande oportunidade, não só do ponto de vista profissional, mas, sobretudo, do ponto de vista cultural e existencial. É uma oportunidade transformadora para a vida da pessoa. O Prelúdio não só é uma grande vitrine para os jovens músicos, mas é uma grande possibilidade de aperfeiçoamento. E eu descobri a força do que é migrar, do que é você ir para um outro país e construir tudo do zero num outro país. Cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel crepom em prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. Naquela época tive a felicidade de ser convidado pelo Caetano, né? Ele foi assistir uma peça de teatro que eu tinha escrito a música. Isso devia ser proibido, era o nome da peça, com a Cacilda Becker e o Valmor Chaga, que eram os 2 maiores atores do Brasil na época, né? E ele se encantou com aquela música e falou, eu vou procurar esse maestro para fazer o arranjo da música Tropicália, né? Quando a Cacilda Becker gravou um pequeno disco dessas músicas, de minha autoria, o Caetano estava lá no estúdio. Aí ele começou a ouvir aquilo, tal, fazia perguntas inteligentes, nós ficamos impressionados com a inteligência dele. Tropicália era uma obra minha de 1966, 67, que era uma espécie assim do ambiente. Aí o Luiz Carlos Barreto conhecia e ouviu falar e falou com o Caetano, aí o Caetano gostou do nome, aí fez a música Tropicália. E daí nasceu o tropicalismo. Aí o Caetano, com aquele radar que ele tem, uma capacidade de compreensão das realidades que passam em torno da gente, ele captou o espírito da época. Tive o prazer imenso de ser selecionado pelo Caetano para fazer o arranjo daquela música Tropicália, que a partir daquele momento passou a ser o hino do movimento. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O Júlio Medalha tem a minha admiração profunda porque ele combina alguns talentos interessantes, né? Porque além de ter um chamado talento natural, ele estudou muito, né? Só de ter sido aluno do Boulez, do Stockhausen, já é algo incrível. Desde os anos 60 ele é presente no cenário musical brasileiro e continua vigente, porque ele está no ar, né, com um prelúdio há mais de uma década, ajudando a revelar novos talentos. Então, uma figura muito importante na história da música brasileira. Júlio Medalha. Sempre procurei ter ideias de provocação musical para que o público se interessasse pela música como elemento também cultural, mais do que uma coisa simplesmente sentimental e emocional auditiva. Uma
uma surpresa gigantesca para mim, que eu jamais vou esquecer no resto da vida. Me aparece lá o Cartola, que é um deus da música brasileira para mim, e ele traz a casaca dele, uma casaca que ele usou depois de 28 anos no desfile da Escola de Samba de Mangueira, no Carnaval de 1977. Ele desfilou na comissão de frente da Mangueira. Essa casaca ele me fez vestir, e com essa casaca do Cartola, eu regi, então, esses arranjos com temas da Mangueira. O pulsar do coração, o ritmo e a base de qualquer escola de samba é a sua bateria, que na música erudita se traduz no naipe de percussão. Eu sempre fui entusiasta da música que vem do ritmo em estado puro. Mas acho que eles mostraram não só ritmo, como grande competência. Eu que gosto de dançar, estava difícil ficar na cadeira e não arriscar um passinho de samba. Ele pode ser francês, mas que ele deu uma chegada no Brasil para pegar os nossos ritmos, ele deu. Eu acho. Na temporada de 2013 do Prelúdio, recebemos o Trio Bates, formado por Aquim Sacramento, Bruno Oliveira e Zacarias Maia. Foi uma oportunidade incrível, assim. E o que você está fazendo agora? Agora eu trabalho na Orquestra Sinfônica do Paraná, sou percussionista lá, e dou aula numa escola, no projeto Musicário, aqui em Joinville. Bates no programa em 2013, a música erudita tem é um ambiente mais controlado, né? Tem uma coisa que segue a risca, não sei o quê. E o Trio Bates, é claro, estava ali fazendo música e fazendo muito bem música, mas saindo um pouco da linha e do que a gente estava acostumado a ouvir no programa Prelúdio, o que deu uma chacoalhada para o bem, eu acho, no público, no maestro, nos jurados. Vocês perceberam isso na época, que era legal isso? Sim, na verdade foi um tiro de sorte, assim, a gente arriscou um pouco, né? Normalmente em concursos, assim, as pessoas tentam levar coisas que são mais fáceis de ouvir, né? A percussão, ela está estritamente ligada com o repertório contemporâneo e moderno, né? Foi arriscado, foi um tiro de que assim, vamos arriscar, mas vamos ser a gente mesmo, vamos fazer o que a gente gosta de fazer, a música que a gente acredita, né? Que era uma estética um pouco mais contemporânea, mas principalmente tendo em vista o que normalmente as pessoas se tocam, né, nesses concursos, né? Como Prelúdio.
Ele traz na pasta sua batuta e as partituras. O maestro Júlio Medalha chega ao Canal 2 para gravar mais um programa Série de Cordas. Bom, o programa Série de Cordas foi um programa que eu fiz no final de 69 e durante os anos de 70 inteiro, né? Esse programa tinha que ter muita curiosidade do ponto de vista televisivo. 3, 8, Nós fomos com a orquestra na Brown Boveri, que é uma empresa que produz máquinas gigantescas lá em Osasco, né? De repente vem um guindaste de 80 toneladas assim pelo teto, assim, aí o guindaste vai descendo e começa a se ouvir a Primavera de Vivaldi, é que a orquestra estava em cima do guindaste. Então os músicos tocando ali, né? Aquilo descendo assim, aí eles colocam a plataforma num gigantesco torno giratório, começa a girar e eles continuam tocando. Então agora vamos pular alguns anos e inúmeros concertos célebres regidos pelo maestro para finalmente chegar à primeira edição do Prelúdio, em 2005. Tem uma fretada, um ralentão. 2 compassos, faz esses 2 compassos para... As eliminatórias aconteceram no Teatro Franco Zampari. Nessa primeira edição, o programa recebeu 15 candidatos. E pensar que esse número chegou a 48 em 2017 e 2018. Hoje o Prelúdio tem um alto nível, porque o concurso já está consolidado, tem uma reputação, então atrai grandes candidatos. Mas a gente deu muita sorte, porque no primeiro ano já atraímos candidatos de ponta. Tanto que são candidatos que, passado o teste do tempo, 15 anos depois, continuam fazendo história. Nossa primeira final foi memorável. A gente teve um duelo de gigantes. A gente teve um super UFC da música. Foi um negócio tipo Muhammad Ali e George Foreman. Porque de um lado do ringue, a gente tinha Leonardo Hilsdorf. Eu achava antes que o Eduardo Monteiro era apenas um dos maiores pianistas do Brasil. Estou vendo que é um dos melhores professores e que você aproveitou muito bem cada lição que ele te deu. Então, o Leonardo começou a estudar comigo muito jovem. Por volta... Ele tinha 16 anos quando começou a ter aulas e logo em seguida entrou na USP, fez toda a graduação comigo na USP e foi sempre um aluno muito difícil, né? Muito complexo da aula para o Leonardo. Atualmente tem tocado bastante com orquestras, né? Especialmente aqui no Brasil, né? O que é sempre uma alegria para quem está na origem dessa formação. Então, fico muito contente aí que o Leonardo, hoje em dia, tem tocado bastante e tem tido bastante sucesso. E do outro lado, a gente tinha o clarinete do Thiago Nagel. Que já fez primeiro clarinete em várias orquestras brasileiras. Então, são 2 profissionais que hoje estão muito consolidados, mas já naquela época, eles novinhos, já tocavam que nem gente grande. Para a gente que estava do lado de fora e que não estava competindo, foi um prazer já poder ouvir música feita nesse nível. Leonardo Hilsdorf, você e o Thiago tiveram, na história assim, do programa, acho que foi o primeiro grande duelo. Você teve noção, na época, da importância desse momento na história do programa? Acho que eu nunca penso em concurso como um duelo. Acho que o único duelo que tem é com você mesmo, assim, né? De sempre tentar se superar e dar o seu melhor a cada concurso, a cada prova, né? Então, acho que eu não, mesmo no momento... Acho que eu não tive essa impressão de duelo. Eu tinha 17 para 18 anos, eu acho, na época. E eu estava aqui pensando que foi uma das primeiras vezes que eu me apresentei com uma grande orquestra, num grande teatro, para um público grande, né? E então é claro que eu acho que para todo jovem músico isso é um momento que marca bastante a carreira e o desenvolvimento também. E um programa como o Prelúdio, ele acaba colaborando para a carreira de todos os músicos, não só pela visibilidade, mas sobretudo por atrair novas pessoas, novos públicos à música clássica, né? É um programa que passa durante o final de semana na TV aberta, né? Então, e eu vejo assim, os comentários das pessoas, a reação das pessoas, então acho que muitas pessoas que não tinham contato com a música clássica
acabam mergulhando nesse universo até de, enfim, de show de calouros, de concurso, de jurados, de adrenalina. E eu acho que isso é um grande favor para a carreira de todos os músicos e é um grande favor para a música de concerto também, que infelizmente não é tão difundida quanto merecia ser. Na época do concurso Prelúdio, em 2005, eu tinha 22 anos. Hoje em dia, lembrando dessa final, eu consigo ver essa importância que foi, né? E o Leonardo hoje em dia tem uma grande carreira como solista e todo mundo que estava lá hoje em dia toca em orquestras importantes ou tem sua carreira. Quando você ouviu que você era o vencedor, o que aconteceu? Você lembra? Eu acho que nessa hora dá até um certo apagão, que a expectativa é tão grande e na hora que você levanta, eu só lembro que foi uma grande emoção. O vencedor de hoje, Thiago Nagel, clarinetista. Acho que a gente até acaba tendo esse apagão de tanta emoção que a gente tem na hora. E foi a oportunidade que eu tive de ganhar e conseguir ir para a Europa. Fui para Berlim, aí que eu conheci meu professor, que eu estudei depois na Suíça. Enfim, abriu todas as portas. E eu acho que essa primeira final tão boa deu um impulso grande para que essa maluquice do Júlio Medalha continuasse e para que esse programa fosse adiante. Em 13 temporadas, inúmeros violinistas brilharam no palco do Prelúdio. Em 2019, conhecemos Alexandre Pinato. Por que você escolheu o violino como instrumento? O meu avô, ele me influenciou a ser músico, né? E na época meu tio tocava violino, né? E eu gostava muito de ver ele tocando, né? E o violino me encantava, né? E aí eu quis aprender violino, comecei. E meu avô queria que eu tocasse trompete, na verdade. Eu falei, não é um instrumento que não tem nada a ver comigo, né? E como é que foi tocar na final, na Sala São Paulo? Foi bem emocionante, porque, primeiramente, né, por chegar na final do programa, eu já estava assim, muito feliz, né, de estar mostrando tudo aquilo que eu construí, né, assim, desde pequeno, a minha história, principalmente com a minha família. Minha participação no Prelúdio foi um sonho realizado. Vitor Bigai, que tocou no primeiro Prelúdio com 11 aninhos. Depois voltou quando tinha 21 anos. Talvez o maior talento violinístico brasileiro de hoje em dia foi uma pessoa de um brilho fora do comum também, né? Quer dizer, também de nível internacional, pode fazer uma carreira internacional se tiver vontade. Vem pra cá. Foi. A Damares, que veio lá da Bahia, onde eu também estudei, deslumbrante. Uma sonoridade maravilhosa, uma virtuose. Desde o início do Prelúdio passaram jovens que tinham absoluta qualidade e competência para fazer uma grande carreira internacional. Aquele menino da trompa, Wellington Gabriel. Eu ficava pensando, será que estão gostando? Será que eles vão gostar, vão votar em mim? Não sei, ficava isso na minha cabeça. Será que eu estou tocando direito? Curti muito a sua execução. Você é ótimo. Tocava tão bem trompa que ele foi parar em Israel, lá tocar numa orquestra de Israel, depois foi para Berlim também, né? Há poucos anos atrás, um menininho de 16 anos, Eli Feliciano.
maravilhoso, tocando clarineta. Puxa, ele deu um banho lá. Se eu tivesse uma orquestra agora, montando uma orquestra, eu ia pegar ele como primeira clarineta imediatamente. Camila Tittinger. A primeira vez que ela se expôs publicamente foi com o nosso querido Prelúdio, né? Então, são pessoas inesquecíveis, inclusive figuras curiosas, como de repente um cara tocando eufônio. Eufônio é um instrumento muito raro no mundo, porque as grandes bandas usam muito pouco, porque é uma espécie de tuba média. As bandas preferem as tubas mais grandes. E as grandes orquestras sinfônicas preferem os instrumentos mais agudos. Então, o eufônio fica aí nesse meio. Só peças muito especiais que usam o eufônio, né? No entanto, chegou lá um rapazinho também, que veio daqui do interior de São Paulo, tocando eufônio, deu um banho de virtuosismo. O grande vencedor do Prelúdio 2008, o eufonista Rafael Mendes. Pianistas, muitos, né? Quantos geniais pianistas passaram por lá, que estão fazendo carreira internacional. A Sylvia Molan, por exemplo, que foi direto para a Alemanha também. Um dos últimos que deixou a gente absolutamente impressionado foi esse menino de Curitiba, o Stefan. Piazinho de Curitiba, com aquele cabelinho, meio gordinho, meio tímido, chegando, sabe lá de que jeito no piano, o Stefan. Quando ele enfiou a mão e começou a tocar, eu fiquei muito impressionado com o seu talento natural. 13 aninhos, ele chegou lá e tocou um concerto de Shostakovich, que é um dos mais difíceis para piano que já se escreveu, né? Uma mão esquerda, como eu nunca vi igual, aquilo fica pulando no piano como se tivesse eletricidade no piano, pulando para cima e para baixo, né? E ele faturou aquilo, tocou aquilo de cor, com uma facilidade incrível. Chame os astrônomos, porque acabou de passar um cometa no palco da Sala São Paulo. Me senti como se eu estivesse na sala da minha casa tocando, tão confortável que eu fiquei. Foi realmente uma experiência maravilhosa. E para minha carreira, depois do Prelúdio, foi fantástico. Eu lembro que todo mundo ficava muito impressionado com você nos bastidores durante as gravações, né? E tinha uma coisa meio, ele estuda muito, ele é um cara que vive no piano. E você falou assim, eu me senti em casa tocando. Você continua esse cara super estudioso e que passa o dia tocando em casa e que vive o piano? Eu acho que eu estou estudando um pouquinho mais. Ainda mais, como vocês sabem, né? Eu estou estudando no Conservatório Tchaikovsky, em Moscou. Eu fui um dos primeiros no mundo a ser aceito com 15 anos. Eu terminei o colégio com 14 e com 15 eu entrei na faculdade, curso superior de piano no Conservatório Tchaikovsky. Realmente o ensino é maravilhoso e eu estou encantado com a técnica, com tudo que eu estou aprendendo. Então, eu sempre estudei, mas agora eu estou estudando com muito mais prazer ainda, muito mais felicidade. Tinha uma menina que tocava contrabaixo num dos programas que eu fui jurado. E essa menina, naquele dia, não teve um dia muito feliz, não. 4 jurados, o primeiro descascou a menina, o segundo descascou a menina, o terceiro descascou a menina também, e eu fiquei olhando para ela lá no palco, e a gente confortavelmente sentado aqui na poltrona, né, dizendo, você errou isso, você errou aquilo, e eu falei, cara, eu não vou fazer isso com essa menina. Eu fiz questão naquele momento de exaltar as qualidades que aquela menina contrabaixista tinha mostrado na sua prova. Aquela velha história, contrabaixo tem que puxar muito arco, fazer muita vibração de corda para que a gente possa produzir uma sonoridade para encantar a plateia. Ao mesmo tempo, eu acho que tem que se dizer, a tua musicalidade é linda, é delicioso ouvir você tocar, parabéns. X tempo depois, eu tô lá no departamento de música da USP, e aparece uma menina que vem falar comigo, professor, preciso te dar um abraço. Ela falou, as suas palavras de apoio naquele dia foram tão importantes para mim
que eu resolvi não desistir do contrabaixo, eu resolvi enfiar a cara nos estudos e depois de 1 ano eu consegui ir para o exterior e estudar. Essa transição é onde o bicho pega. Quer dizer, a disputa é lá em cima, lá no Olimpo da música universal, coisas que o Prelúdio está permitindo, possibilitando a esses jovens. Ao longo de 13 temporadas, o programa revelou jovens talentos que dedicam a vida à música. Vida de músico é muita transpiração, mas muita transpiração. Claro que tem que ter aquela centelha da inspiração, mas não dá para ter ilusão, ainda mais no terreno que a gente lida, que é música de concerto, é que nem esporte de alta performance. O cara pode ter um talento excepcional para bater na bola, mas ele tem que treinar aquele fundamento todo dia. Então, quando você vê os caras no Prelúdio tocando pra caramba, não tem milagre. Sim, eles têm talento para aquilo, mas esse talento, ele é incansavelmente trabalhado todo santo dia. Por ano, a gente recebe 150 a 200 candidatos. É uma dificuldade encontrar os 32 ou 48, de acordo com a época, que vão se apresentar junto com a orquestra sinfônica. E os meninos chegam prontos, chegam lá tocando de coro os instrumentos, dão banho, falam comigo com autoridade quem já tocou 50 vezes com a orquestra. Não, maestro, aqui eu prefiro assim, assado, aqui não... Eu fico besta de ver. Em 15 anos de Prelúdio, já é bastante tempo. O pessoal das antigas, eles eram moleque, hoje já tá pai de família, mãe de família. E é muito bonito a gente acompanhar a evolução dessa trajetória. Você vê alguém que quando participou do programa era aluno e que hoje é professor, hoje está em universidade dando aula. Alguém que lá atrás vinha de uma cidade pequena, tinha dificuldade às vezes até de falar o português e hoje já fala umas 3, 4 línguas com grande desenvoltura. É o orgulho de você ir num teatro de ópera, numa sala de concerto e ver a pessoa no palco ali, tocando na orquestra, às vezes tocando como solista na frente da orquestra, ou às vezes sendo solista de uma ópera, de uma grande casa de ópera. E essas pessoas que lá atrás a gente dava conselho, porque eles eram mais jovens, hoje viraram interlocutores de igual para igual, quando não, gente que pode nos ensinar nas suas áreas. O violoncelo, como a música, ele me escolheu. Eu estudava violino quando eu era menino, só que aos 9 anos eu acabei indo para o violoncelo. E desde então eu estou estudando esse instrumento que, para mim, me completa. Hoje eu moro na cidade de Münster, aqui no norte da Alemanha, e estou acabando meu curso agora com o professor Matias de Oliveira Pinto, né? Ao mesmo tempo onde eu sou também assistente dele, aqui na universidade, e também eu sou professor desde o ano passado em uma Musikschule. É bem fácil assim, falar do Prelúdio assim, na minha vida, porque eu fui um outro Isaac ali logo depois do Prelúdio. Muita coisa aconteceu. O Prelúdio ele deu uma revirada, uma mexida comigo mesmo. E foi com certeza um divisor de águas, assim, me tirou de um nível de exigência, eu acho, assim, a partir do momento que eu fiz a minha inscrição, o meu nível de exigência ali começou a ser totalmente mudado. E hoje, assim, eu olho com outros olhos, totalmente, assim, quando eu volto a pensar no Prelúdio, assim, sou extremamente agradecido e, assim, eu só tenho coisas boas para falar do Prelúdio.
Uma das coisas que mais me traz alegria nesse programa Prelúdio, mas muita alegria mesmo, é ver a natureza do público que vai assistir o programa. Brilhou os meus olhos assim quando eu vi pessoas que não costumam frequentar salas de concerto participando, estando ali. Você perceber que aquelas pessoas estão ali, muitas delas pela primeira vez numa sala de concerto. A gente vê que é um público completamente diferente do público que já está habituado a ouvir música clássica. Nunca vi essa sala tão cheia. Não é à toa que na final a gente vai precisar da Sala São Paulo. Nós estamos criando um gigantesco público de música clássica nesse país aqui. Mesmo durante o ano, quando nós fazemos apenas nas primeiras seleções na sala Franco Zamparo, lota um mês antes, inclusive. O grande público brasileiro gosta também da coisa boa. É isso, nosso público é muito maravilhoso e a gente está morrendo de saudades do nosso público nesse período de pandemia, né, maestro? É verdade, né, Fábio? É uma tristeza. Logo mais a gente vai estar todo mundo juntos, mas, enquanto isso, tem esse programa especial para você. E eu vou terminar o programa de hoje fazendo aquela pergunta, sabe, que eu sempre faço. A gente vai encerrar com a Aquarela do Brasil e eu quero saber, maestro, por que essa música para encerrar o programa de hoje? Porque foi considerada em todos os concursos que foram feitos no Brasil, no final do século passado, como a música mais bonita que foi composta neste país. Ela é fruto, porém, de uma época muito especial, aquele final dos anos 30, início dos 40, onde existia aquela apreensão do Brasil entrar em guerra, o mundo inteiro estava em grandes conflitos com a Alemanha, com os países europeus todos, né? O presidente da República, Getúlio Vargas, incentivou uma série de compositores a fazerem uma série de músicas ufanistas, que exaltassem as belezas do Brasil, para o brasileiro se sentir orgulhoso do seu país. Então foram feitas muitas músicas nesse sentido. O Brasil é lindo, o Brasil é o máximo, a mulher brasileira é a mais linda, o Brasil não tem nada igual no mundo inteiro. Tudo isso é verdade e resultou numa canção das mais belas da nossa história. É isso. Para a gente, então, não esquecer que nosso Brasil é muito lindo, a gente encerra com a Aquarela do Brasil.
Música